Ok. Então, nós vamos passar na nossa série de estudos. E, como eu disse, hoje nós vamos encerrar. Nós tivemos um primeiro encontro falando do cristão e a Bíblia, e depois nós trabalhamos esse tema, discipulando com a Bíblia um manual para ler as Escrituras juntos. Então, com esta série de estudos, meu objetivo era despertá-los para que vocês pudessem estar desenvolvendo a prática da leitura bíblica individual e também em dupla, uma maneira de fazer com que a igreja cresça, se nós nos envolvermos no trabalho do discipulado. Essa série de estudos foi baseado nesse livro que dá o nome à série dos nossos estudos, Discipulando com a Bíblia, do David Elme, publicado pela editora Piel. Tá? Nós vimos a respeito da importância de se ler a Bíblia e usar a Bíblia como um instrumento de evangelização e discipulado, e da importância que nós podemos, através desse recurso, fazer com que o evangelho se propague e a igreja cresça. Hoje, para encerrar essa série de estudos, eu queria trabalhar uma questão que o autor trabalha no livro, que é a questão extremamente prática, né? Qual a primeira coisa que você deve fazer para começar a ler a Bíblia em dupla, né? Então, a gente já viu por que pode ser útil, para quem que serve, né? Nós falamos, né, que a leitura bíblica em dupla serve para evangelizar, serve para estimular os novos crentes, serve para fortalecer e treinar os crentes mais maduros. Então, não existe nenhum impedimento de que pessoas que estejam em graus variados da vida cristã se envolvam juntos com a leitura da palavra de Deus, né? Agora, como é que nós podemos desenvolver isso? Como é que nós colocamos em prática isso? Então, esse é o objetivo nesta noite, e assim, com isso, nós encerramos essa parte. Nós devemos lembrar que o primeiro passo, como em qualquer outro empreendimento que está relacionado à obra do Evangelho, é a oração. Não existe outro meio de nós começarmos. A primeira coisa é a oração. Eu quero lembrar algumas coisas, com base naquilo que o autor nos traz, algumas coisas interessantes e importantes destacar. Vamos abrir lá em Lucas. Eu separei esses textos para que a gente possa estar lendo. Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. E a palavra de Deus diz assim: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, quando Deus escolhe revelar-se às pessoas, na maioria das vezes isso acontece após o período de oração. Aqui, nesse texto que nós acabamos de ver, nós somos informados que uma multidão de pessoas curiosas, mas ainda descrentes, elas foram informadas pela primeira vez de que Jesus, de fato, era o Filho de Deus, no momento em que Jesus estava a orar. Então, a partir do momento em que Jesus dirige-se a Deus, o Pai, Deus manifesta-se, revelando a Jesus como sendo
o Filho amado, né? Se nós olharmos o outro texto, lá em Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16, nós vemos ali, nesses versículos, a escolha dos apóstolos. Diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então, vejam só, os discípulos ou os apóstolos, eles foram chamados a andar com Jesus na manhã seguinte ao dia, após a noite, quando Jesus passou a noite orando a Deus, buscando a Deus. Tá? Então, vejam só, depois de um período de oração, Jesus vai fazer a escolha daqueles a quem ele denominou de apóstolos. Depois nós lemos lá nos versículos 28 a 36 do capítulo 9 de Lucas, né? Um texto também interessante, que é o relato da transfiguração de Jesus. Então, vejam só, irmãos, Jesus ele estava treinando pessoas para desempenhar papéis relevantes no serviço do Evangelho, na obra do reino de Deus. E aí Pedro, Tiago e João têm a oportunidade de vislumbrar a glória deste Cristo no momento em que Jesus chamou a estes discípulos à parte para estarem com ele em oração. Jesus convida estes discípulos para orar com ele. Então, quando nós olhamos estes textos, nós aprendemos algo que nós não podemos jamais esquecer. Lucas deixa claro, e ele não quer deixar escapar o fato de que a oração é o instrumento que Deus usa para nos preparar para a sua revelação. Então, vejam só, quando nós olhamos para isto, obviamente que a gente vai entender que todo o trabalho que nós fazemos e prestamos para Deus, quando nos envolvemos, nós devemos sempre começar com a oração. Primeiro passo, o passo da oração, é de suma importância na realização da obra do Senhor. E não seria diferente se nós nos empenharmos, se nos dispusermos, de fato, a compartilhar a palavra de Deus com alguém, né? Então, é interessante também a gente observar que, embora Deus possa salvar as pessoas por meio da sua palavra, né? A palavra é o instrumento que Deus usa para produzir fé e levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Embora Deus use a sua palavra não só para trazer pessoas a Cristo, mas para fortalecer o seu povo na fé, por meio desta mesma palavra, nós devemos também lembrar que Deus se manifesta na vida daqueles que o buscam através da oração. A revelação que Deus traz de si mesmo é dada àqueles que se colocam em oração. E aí eu me lembro da história de Cornélio, né?
Cornélio estava na sua casa buscando a presença de Deus, clamando porque ele queria conhecer a Deus, e Deus ouve o clamor da oração de Cornélio e envia Pedro para que ele pudesse também ter esse conhecimento, né? Então, a gente tem que lembrar, irmãos, que nós precisamos começar orando. Orando primeiramente para que Deus coloque alguém que esteja disposto a conhecer a palavra de Deus, alguém que esteja disposto a ler e estudar a palavra de Deus com você. Portanto, a gente deve orar no sentido de que Deus nos mostre a quem Ele deseja revelar-se, dar de conhecer da sua pessoa. Então, a gente tem que buscar a Deus em oração, clamando para que Deus realize isto, né? E a gente pode ter certeza porque Deus tem essas pessoas separadas antes da fundação do mundo, né? E Jesus mesmo disse que os campos já branquejam para a ceifa, então certamente haverá alguém na esfera do seu relacionamento que você pode proporcionar a ela a oportunidade de estudar a palavra de Deus e por meio desta palavra, levá-la ao conhecimento de Cristo Jesus e da sua salvação, né? Então, o primeiro passo é pedir que Deus lhe mostre alguém que esteja disposto e interessado em ler a Bíblia com você e pedindo para que Deus o leve até a essa pessoa que está interessada em conhecer a palavra de Deus. O segundo passo é convidar, né? Então, o segundo passo para ler a Bíblia em dupla é, ao mesmo tempo, o mais simples e também, provavelmente, o mais difícil. Essa é a grande verdade, né? Quando você já souber quem você deseja convidar para ler e estudar a Bíblia com você, é preciso, então, tomar uma iniciativa. E isto requer, da nossa parte, uma certa ousadia, né? A gente fica meio receoso, com um certo receio, mas nós precisamos ser ousados de chegar para uma pessoa que, às vezes, até não é cristã e perguntar a ela se ela não estaria interessada, de fato, em conhecer a palavra de Deus, em conhecer o Deus que se revela nas Escrituras. E nós podemos fazer isso de uma forma muito simples e muito gentil, né? Simplesmente perguntando: você não gostaria de ler comigo, por algumas semanas, a palavra de Deus, a Bíblia, né? Embora perguntar isso possa parecer algo que lhe gere um certo medo, pode não se toar, pode não soar na vida do seu interessado algo terrível. Às vezes ele tem esse desejo. Eu creio que é uma oportunidade muito maior e muito mais fácil de você convidar alguém para ler a Bíblia com você, seja lá no seu ambiente de trabalho, na hora do almoço, seja com o seu vizinho, em que você vai até a casa dele e compartilha com ele da palavra de Deus. É uma oportunidade simples e oportuna, né? Agora, uma das coisas que a gente precisa lembrar que o maior obstáculo para convidar alguém a ler a Bíblia em dupla, né, é uma visão não bíblica de que você não está preparado para isso, né? A nossa proposta de ler a Bíblia com alguém, ela não requer que você tenha um profundo conhecimento teológico. Ela não exige que você tenha
um curso básico de teologia, que tenha feito lá o instituto, lá na igreja, na nossa igreja, ou tenha ido para o seminário, não, né? Talvez você possa dizer assim, mas eu não fui treinado adequadamente, ou eu não conheço a Bíblia o suficiente para ajudar alguém a entender aquilo que a Bíblia diz, né? É preciso lembrar que qualquer cristão é capaz de iniciar uma boa conversa sobre um texto bíblico, mesmo que nós não tenhamos um profundo conhecimento bíblico, né? Então, vejam só, essa é uma mentira que o diabo inventa, dizendo, você não está preparado. Não. A gente tem que lembrar que Deus opera por meio da sua palavra. A fé, ela é fortalecida, ou ela é produzida e é fortalecida por meio da leitura da palavra de Deus, porque a fé, ela é operosa por meio da palavra, né? Então, o Espírito Santo pode usar, e ele usa até mesmo pessoas tímidas como nós, para que vidas possam ser alcançadas simplesmente se nós nos dispusermos a ler a Bíblia com alguém e convidarmos alguém para gastarmos alguns momentos em leitura na palavra de Deus. A segunda mentira que o diabo usa, né, é a questão da descrença. Descrer no poder da palavra de Deus, né? Paulo vai dizer que a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Ela é poderosa, e nós precisamos ser lembrados de que Deus faz a sua obra à sua maneira, e o instrumento que ele usa para fazer a sua obra é a palavra, né, que nós temos em sua mão, em nossas mãos. Então, nós precisamos ter coragem de convidar alguém para ler e estudar a palavra de Deus conosco. E o terceiro passo que nós precisamos dar é planejar. Então, você vai orar buscando a Deus uma orientação para que ele coloque alguém na sua vida a qual você possa desenvolver esse exercício espiritual de ler a Bíblia com essa pessoa. Tendo conhecimento, você vai convidar, né, essa pessoa e vai planejar. Uma vez que o seu amigo, o seu parente aceite o seu convite para ler a Bíblia, você precisa marcar um encontro para começar, né? E a gente precisa lembrar que as pessoas, elas estão aptas. Eu creio que nós estamos vivendo um momento tão caótico na sociedade e às vezes a gente não percebe que esse momento de crise é um momento de oportunidade. Por quê? Porque em face dessa enfermidade, de tantos medos, de tantos pavores, de tanta incerteza, de tanta insegurança, de repente você tem a oportunidade de levar a palavra de Deus, uma palavra que pode dar conforto, que pode dar direção, que pode trazer coragem, ânimo e renovar a vida de muitas pessoas. E eu creio que as pessoas, por conta desta pandemia, estão abertas para que a gente tenha a oportunidade de falar e tratar a respeito da palavra de Deus com estas pessoas. Uma vez dito isto, nós precisamos lembrar uma outra questão. Como é que se dá essa reunião? Como que é uma reunião típica? Essa é a pergunta que o autor do livro nos traz, né? Uma vez que você se dispôs a ler a Bíblia com alguém, uma vez que você busca e você tem a direção de Deus e se dispõe e acha alguém para ler, como é que você vai desenvolver esta tarefa, esse trabalho evangelístico?
Obviamente, não existe uma fórmula mágica para isso, né? Porque as pessoas são diferentes e Deus age de forma diferente com essas pessoas que são diferentes. Agora, a gente pode entender que a gente pode proporcionar um roteiro para desenvolver esse encontro, né? O que nós vamos fazer neste encontro com esta pessoa, né? Então, depois que você pedir a Deus para ajudar a encontrar alguém, você vai pedir, quando você se reunir com essa pessoa, o primeiro passo é orar a Deus, né? Pedindo para que Deus o ajude você e o seu amigo, o seu companheiro de leitura da Bíblia, para compreender o texto que vai ser lido durante aquela reunião, né? E depois vocês vão ler juntos o texto que vocês separaram para estudar. Então, você pode buscar alguns roteiros de leitura bíblica para desenvolver com o seu amigo, com o seu familiar, com aquele que você tem a oportunidade de compartilhar essa palavra, né? Então, nós vamos verificar e você deve orar, fazer a leitura e, se possível, façam a leitura em voz audível, juntos, né? Programem aí uma maneira de vocês estarem lendo o texto, né? É interessante porque a leitura em voz audível, juntos, influencia no sentido de que vocês acabam criando um clima adequado para que vocês pudessem estar ali buscando a presença de Deus. Às vezes você está lá no horário de serviço, no horário do almoço, que você acabou de almoçar e tem um tempinho lá, separou 10 minutinhos com alguém para ler, e você está sentado na praça, então você ora e você lê o texto, cria um ambiente adequado para que vocês comecem a ler a palavra de Deus. Depois, o segundo passo, tendo orado e lido o texto bíblico, vocês precisam conversar sobre o texto bíblico, né? E conversar aqui é que nós precisamos não só falar. Às vezes a gente tem a tendência de convidar alguém que não é crente para ler a Bíblia com a gente e a gente quer impor a nossa ideia. E a gente mais fala do que ouve. Lembre-se que quem realiza a obra é Deus por meio da sua palavra. Então, nós vamos criar um diálogo e nós vamos conversar com a outra pessoa e conversar com o texto bíblico, né? O autor, o David Helm, ele vai dizer o seguinte: nada aniquila a leitura em dupla mais rapidamente do que quando um dos dois parceiros monopoliza o tempo dissertando sobre o texto, né? Então, ele vai lembrar-nos que, às vezes, a gente precisa ser tão bom ouvinte quanto um bom falante, né? Se você não permitir que ele fale, que ele participe, que ele se envolva, ele não vai ser desafiado e nem vai ser ajudado se você falar para ele em vez de falar com ele. Lembre-se, vocês estão aprendendo juntos com a Bíblia, né? Então, nós vamos verificar que precisa haver um diálogo entre você e o seu parceiro, seu companheiro de leitura, e um diálogo com o texto, né? A gente precisa entender um pouco aquilo que o texto está falando também. E aí, juntos, vocês vão fazendo perguntas ao texto, para que juntos vocês possam começar a entender e compreender o texto que está sendo lido. Não tenha medo, porque às vezes vai surgir dúvida.
E não se preocupe, porque você não precisa ter todas as respostas. Né? E, de fato, nós não temos todas as respostas. Então, não se preocupe com isso. Né? É normal que nós tenhamos dúvidas. Né? E, às vezes, é melhor a gente, na discussão, ouvir e reconhecer as dúvidas do que ignorá-las. Né? É até uma oportunidade para que vocês aprendam e desenvolvam, se for o caso, diz, olha, eu não sei direito a respeito disso, mas eu vou procurar saber e buscar informação para depois voltar até falar do texto. Né? Então, lembre-se de que perguntas e afirmações geralmente oferecem uma oportunidade da gente sustentar uma boa discussão. Né? O que você acha deste texto? O que você acha que o autor está dizendo? Né? E a gente vai perguntando, vai trabalhando juntos para compreender o texto. Então, a gente precisa fazer... Por que esse autor escreveu o que ele escreveu aqui? A gente precisa olhar o texto como um todo, compreender o contexto em que ele está inserido e vamos discutindo, dialogando. Feito isto, você precisa aplicar a passagem à vida cotidiana. Então, eu preciso compreender o que o autor disse, e isso eu faço junto com o meu parceiro, e depois de ter compreendido, você precisa trazer isto para a sua vida, né? De que forma o que o autor está dizendo se aplica na minha vida, né? E é dessa forma que Deus vai trabalhando em nós, para que a gente mude segundo o modelo do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, isso inclui aqui meditar naquilo que está dizendo. Eu reflito a respeito daquilo que o autor disse e trago aquilo que ele disse, de que forma isto se aplica na minha vida, o que eu posso aprender a partir desta leitura, né? O que precisa ser corrigido na minha vida? Tem alguma coisa que Deus quer que eu mude? Ou não? Né? Então, à medida que nós vamos conhecendo melhor a Deus, nós também temos a oportunidade de conhecermos a nós mesmos de uma forma mais real. Né? E aí, a partir desta leitura, a gente vai trazendo informações necessárias para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o fortalecimento na nossa fé. Por último, a gente vai orar. Né? Depois de orar, ler, conversar e aplicar, a gente ora. A gente vai concluir orando novamente. Agora a gente vai orar com base naquilo que nós aprendemos. Né? Então, nós vamos verificar que, a partir desta leitura, nós podemos surgir, a partir desta leitura, motivos de gratidão a Deus pelas mudanças que Ele está operando na sua vida. Peça para que Deus, de fato, aplique estas verdades que você aprendeu, para que você viva de acordo com aquilo que Ele deseja. E peça isso, você e o seu companheiro, juntos, buscando a direção de Deus. Né? E, por último, né, depois de tudo isto, vocês vão planejar o próximo encontro. Né? Aonde será, e como será. Então, é um roteiro simples e bem objetivo para que você possa estar desenvolvendo. O meu objetivo, meus irmãos, ao tratar a respeito deste tema, foi despertar na vida de cada um de nós o interesse pela leitura da palavra de Deus. Né? Às vezes nós negligenciamos, essa é a grande verdade, e nós precisamos sempre ser estimulados a nos empenhar em buscar e compreender a palavra de Deus.
E não existe melhor maneira de produzir o crescimento espiritual do que com a leitura da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela pode produzir vida em nós. Por isso que ela é viva, para produzir a vida de Cristo em nós, para que, de fato, nós vivamos para a honra e glória do nosso Deus. Além de proporcionar a nós o nosso crescimento pessoal, nós temos a oportunidade de evangelizar e ajudar outras pessoas no conhecimento e no fortalecimento da sua fé e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos, eu espero que você tenha se interessado em buscar, colocar em prática isto. Se você puder comprar o livro, compre, né? Eu não estou ganhando nada com isso, mas o livro traz alguns roteiros e sugestões para que vocês possam estar desenvolvendo também a leitura, e aí você pode complementar aquilo que nós estudamos aqui. Ok? Então, que Deus nos abençoe e nos use. Algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta em relação àquilo que nós falamos nesta noite? Ou alguma colocação que queira fazer? Fique à vontade. Não? Então, nós vamos orar encerrando a nossa reunião. Eu vou pedir para a Cida nos dirigir a Deus em oração, Cida. Cida Oliveira Moraes. Só ligar o microfone, Cida. Ele ligou sozinho de novo. Tá. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez estivemos reunidos, ó Pai, mesmo que virtualmente, para te louvar, te bendizer, Senhor, e aprender um pouco da tua palavra, Deus, no tocante a lermos juntos a Bíblia, Senhor, e que nós possamos fazer isso, Senhor, da melhor forma, para que te agrade, Senhor, para o nosso conhecimento, para conhecimento daquele que nós escolhermos, ó Deus, conforme a tua santa vontade, para lermos juntos, ó Deus, e que isso seja proveitoso, que haja um entrelaçamento, Senhor, entre as pessoas, e te pedimos, ó Deus, a tua orientação e que tu nos dê sabedoria, Senhor, para na prática deste ato. Obrigada, Senhor, por tudo que tu nos dás, obrigada pelos irmãos aqui presentes, ó Deus, e pedimos, Senhor, a tua bênção sobre cada um, Senhor, de nós aqui presentes, sobre uma bênção sobre os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Que Deus os abençoe, né?